bem, bom dia a todos, bom dia a todas, obrigado pela presença. Começo agradecendo, como de praxe e como é dever meu e com gosto, os patrocinadores da programação anual dos seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujas logomarcas estão expostas à minha frente e às minhas costas. Os dois palestrantes de hoje praticamente dispensam apresentações. Queria agradecê-los. É um privilégio tê-los reunidos aqui para essa discussão, que é uma discussão que todos nós reputamos como muito importante e oportuna. Hélio tem uma longuíssima trajetória como ativista social ligado ao movimento negro. Isto vai ali para os anos, se não me falha a memória, final dos anos 70, meados dos anos 70, teve uma participação importante no governo Montoro, como presidente do Conselho, não me lembro exatamente qual era o nome, Hélio, das questões negras, do movimento negro, da comunidade negra, enfim. O primeiro espaço institucional que se deu em âmbito estadual, logo depois da volta das eleições diretas para os governos do Estado. Teve um papel importante no governo Fernando Henrique Cardoso, chefiou um grupo interministerial voltado à questão racial naquele período, continua na sua trajetória de ativista e de acadêmico. Zé de Souza Martins, professor de muitos de nós aqui, aluno do presidente Fernando Henrique, né? Considerado um dos melhores sociólogos brasileiros pelo próprio presidente, professor emérito da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo, enfim, com mais de 3 dezenas de publicações. E, enfim, acho que a gente tem a oportunidade aqui de ter uma conversa sobre um tema que direi apenas uma palavra, e é a minha perspectiva, não precisa ser a perspectiva de mais ninguém, que é de compreensão da forma peculiar de manifestação do racismo na sociedade brasileira. Não há a menor dúvida de que a sociedade brasileira é uma sociedade que tem um traço racista profundo, marcante, que sobrevive e que tem raízes conhecidas. A forma pela qual ela se manifesta no Brasil não me parece que possa ser compreendida a partir de, sobretudo, do paradigma americano. E isso tem implicações do ponto de vista de como é que se lida com essa questão no Brasil, tem implicação do ponto de vista dos movimentos, tem do ponto de vista da academia, tem do ponto de vista das políticas públicas. Não direi mais nada, até porque nessa matéria eu conheço pouco e caminho com pés de lã, porque eu sei que tem uma série de... é um campo minado e eu não sei onde é que estão as minas. Então, para desarmar as minas ou identificá-las, eu passo a palavra para o Hélio, a quem eu agradeço mais uma vez, para uma exposição em torno de meia hora, sem nenhuma rigidez prussiana. Bom dia para todas e todos. É uma satisfação estar aqui na Fundação Fernando Henrique Cardoso. Quero agradecer a presença dele, a presença do chanceler Celso Laffer, que me honra aqui com a sua presença. E também agradecer ao Sérgio Fausto e à sua equipe, né? E quero dizer que eu não sou o primeiro negro que vem aqui à Fundação. Marcelo Paixão, que hoje é professor em Austin, e Luísa Bairros, enquanto ministra da Igualdade Racial, estiveram aqui. Sim. Então, eu quero dizer que... Entre outros. Entre outros. E outros. E eu quero dizer do privilégio, doutor Martins, a quem eu sempre admirei pela sua trajetória de cidadão intelectual, sempre comprometido com a pesquisa e o desenvolvimento do país, uma trajetória de trabalho que é conhecida e reconhecida. Então, estar aqui hoje com o senhor é uma satisfação muito grande. Eu fui colocado no folder como antropólogo, e ninguém é perfeito, a minha área é administração, eu sou da FEA, minha área é finanças. Então, ninguém é perfeito. Nos últimos 20 anos, eu tenho admiração por sociólogos, pela nossa saudosa doutora Ruth Cardoso, que me liderou no Comunidade Solidária, o Kabengele Munanga, que ainda é, hoje, um grande produtor, né, que está ainda aí trabalhando. Nos últimos 20 anos, eu vim migrando da área de finanças para a responsabilidade social corporativa, desenvolvimento humano, gestão de tecnologias sociais, tudo mais restrito aos estudos organizacionais. Eu fui mudando, né?
Entre o estudioso dessa temática e o ativista, eu me identifico mais com o último. Apesar de poder vestir essas duas camisas das facetas da minha vida, a academia me deu regra e compasso, mas quem me forma é o ativismo negro. Foi ele quem me permitiu decifrar o Brasil de carne e osso, um movimento social mais antigo que se instala aqui no século XVI, imaginem. E se, por um lado, os escravizados ajudaram a civilizar o trabalho, ajudaram a civilizar o Brasil pelo trabalho, como reconhece Darcy Ribeiro, o ativismo negro é um movimento educador da sociedade brasileira, como assume a doutora Nilma Gomes, da Universidade Federal de Minas Gerais. O título, A Questão Racial no Brasil, Como Enfrentá-la? Esta expressão ela sugere um problema, e o verbo enfrentar, no título, ele reforça essa ideia de problema. Então, desde que nós esboçamos uma teoria do círculo vicioso, tão logo eu concluí meu trabalho no governo FHC, eu percebi que, longe de sermos o problema, ser uma questão, nós somos parte da solução. Então, eu vejo que que essa teoria do círculo vicioso me mostra que eu não tenho que ficar batendo na questão estrita do racismo. Há muito tempo eu não falo do racismo, eu falo de desenvolvimento, né? E o combate do racismo hoje vem sendo feito por gente muito mais nova, gente muito mais competente, que tem, inclusive, popularizado a questão racial. Eu posso pensar em vários nomes, mas, além da Djamila, o Sérgio Almeida, e nós temos um número significativo de pessoas que trabalham no racismo no sentido de evidenciá-lo de uma outra forma. Eu não. Há muito tempo, já mesmo no governo FHC, o que eu discuto são os impactos que o racismo provoca no desenvolvimento brasileiro. Então, temas como, por exemplo, racismo reverso, temas como lugar de fala, temas como apropriação cultural. Isso, para mim, é diversionismo, é importante, é diversionismo. Eu quero discutir desenvolvimento, né? Então, para mim, o epistemicídio, o genocídio, o encarceramento, o empobrecimento, a desigualdade são variáveis colocadas e estudadas há mais de meio século no Brasil, e bem estudado, né? No caso, por exemplo, do epistemicídio, durante muito tempo havia uma invisibilidade da questão racial. No governo Montoro, 1984, nós temos a primeira política pública voltada para a questão racial. Ou seja, após um silenciamento de 96 anos, no pós-abolição, Montoro criou o Conselho da Condição Feminina e o Conselho do Negro. E, pela primeira vez, o Estado brasileiro assume que tem algo a fazer. Depois, no governo Fernando Henrique, nós colocamos o tema na agenda, e aí já pensando em política pública. Então, a questão do genocídio, por exemplo, que extermina 23 mil jovens por ano no Brasil. Quer dizer, 63 por dia. Como eu disse, minha área é finanças, eu começo a fazer conta. São 3 por hora. Então, hoje, entre esse café da manhã e a hora que terminar o nosso trabalho, 5, 6 deles terão sucumbido. E eu estou me referindo a homens que ainda não completaram 29 anos. Então, o encarceramento em massa, 812 mil pessoas, né, segundo o Conselho Nacional de Justiça, só Estados Unidos e China estão na nossa frente. Se o pacote do Moro se viabilizar, nós vamos para o topo disso, porque a ideia é encarcerar. Então, se também considerarmos alguns dados de pobreza, dos 10% mais pobres do Brasil, 4 dentre cada desses 10% mais pobres, 3 são negros. E 70% das pessoas que servem do Bolsa Família, que começa no governo Fernando Henrique com Bolsa Escola, 70% são atendidos por famílias negras. Então, esses dados, eles são conhecidos. Quem estuda é o Banco Mundial, é a ONU, é o IPEA, é o IBGE. Então, eu não denuncio realmente o racismo, e o que a gente tem pensado mesmo é na ideia do desenvolvimento. E, para mim, a incapacidade congênita que o país tem de interpretar o seu processo de evolução histórica e econômica
ao longo desse enfim do escravismo, que dura 3 séculos e meio, é o elemento-chave que acabou gerando o que, na falta de outro nome, eu chamo de dialética da desigualdade brasileira. E o que fica evidenciado para mim é que os debates ideológicos, doutor Martins, que permearam o pensamento político brasileiro ao longo de todo o século XX, que contaram com a participação de adeptos das vertentes da democracia liberal, do socialismo, do autoritarismo, com algumas variações, todas essas correntes, ao se defrontarem, promoveram e alimentaram aquilo que eu chamo da inteligência nacional. Todavia, na prática, aquelas formulações foram incapazes de evitar que o Brasil se tornasse um dos países mais desiguais do mundo, apesar de fazer parte do seleto grupo dos 10 países mais ricos. Aliás, dentre esse seleto grupo, o Brasil é o único de maioria negra, 54%, o que, a meu juízo, esclarece, em parte, o tamanho e a profundidade da nossa desigualdade, apesar do imenso potencial econômico, com fartos recursos naturais e humanos. O país é um gigante de pés de barro, é um imenso Boeing que tem dificuldade para decolar. Eu gosto muito de Celso Furtado. Celso Furtado, ele disse que o Brasil não experimentou o desenvolvimento. O país apenas se modernizou parcialmente, beneficiando a uma minoria. Por outro lado, o professor Fernando Henrique Cardoso disse que o Brasil não seria subdesenvolvido, mas sim injusto. Se nós analisarmos essas duas afirmações, nós vamos notar que, a rigor, elas não são muito diferentes. Afinal, uma modernização que beneficia, né, uma diminuta parcela da população, como afirma Furtado, vai acarretar injustiças, como reconhece FHC. Entretanto, nenhuma dessas duas afirmações sugere uma pista para explicar um país que produz os jatos de porte médio mais sofisticado do mundo. É uma delícia chegar em São Francisco, o lugar mais rico do mundo, e ver os jatos executivos brasileiros que são usados por aqueles milionários. O Brasil produz os jatos de porte médio, os melhores do mundo. Ao mesmo tempo, esse mesmo país não consegue treinar as mães pobres a lavar as mãos e ferver água para que as crianças não continuem a morrer de diarreia. Então, essa assimetria radical, quer dizer, e aí eu pergunto, qual o eixo de gravidade que explica esse desequilíbrio tão extravagante? Então, é sobre isso que eu penso que a discussão racial me leva. Quer dizer, faça um silêncio retumbante quando se trata de explicar uma pobreza antiga, renitente, já cristalizada. Pobreza essa que não pode ser confundida com aquela que um dia graçou na parte da Europa, que hoje é rica, ou no Japão. Em verdade, nós não dispomos ainda de análises críticas que deem conta de explicar o Brasil de carne e osso, tal qual ele se revela no cotidiano. Nós temos aqui o moderno sem modernidade. Como veremos a seguir, esse enigma ele não se decifra porque está emaranhado por cacoetes culturais complexos e que fazem parte da nossa cultura de desenvolvimento. Aqui o progresso, segundo dados sempre revelados, parece que não foi feito para alcançar determinadas parcelas da população. Hoje tem um economista irlandês jovem chamado Mark Morgan. Ele é da Escola de Paris, e ele tem dado várias entrevistas e tem afirmado que a desigualdade aqui é uma escolha política. Eu quero dizer que isso é um discurso do MNU dos anos 70. No meu livro, A Busca de um Caminho para o Brasil, isso é bastante enfatizado. Mas bastou o Mark Morgan, que é um economista inteligente, ele não sai mais das entrevistas para explicar que a desigualdade aqui é uma escolha política. Ele afirma isso com muita ênfase. Eu penso no desenvolvimento como um direito humano, como conceitua o jurista senegalês Etienne Mbaye. Um dos consensos internos em nosso país mais danosos é aquele que silencia sobre os efeitos do escravismo brasileiro. Quer dizer, o país foi aquele que maior número de africanos raptou. 40% de todo o tráfico. Estive recentemente em Washington, no Museu da Escravidão, que nenhum brasileiro indo lá pode deixar de ver. Eles colocam as placas
dos raptos dos africanos. Coloca Estados Unidos, 400 mil. E ficam horrorizados. Aí vem Portugal, 5 milhões. Ou seja, o maior volume de tráfico foi o nosso. E, além de tudo, além da mais longa escravidão, o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir o escravismo. Eu gosto de falar muito do 14 de maio. O dia seguinte à abolição, o dia mais longo do Brasil. Esse dia nos alcança hoje, aqui embaixo, se vocês saírem aqui, esse dia hoje nos alcança, porque eu fico imaginando, depois de 354 anos, os juristas sabem disso. A Lei Áurea é talvez uma das peças jurídicas mais lacônicas do Brasil. Vem em português extinto, assim, português arcaico. Artigo 1º, declara-se extinta a escravidão no Brasil. Né? Artigo 1º, parágrafo único, revogam-se as disposições em contrário. Mais nada. Deveria ter um segundo parágrafo. Olha, o Império deverá designar um grupo de trabalho que, ao longo de um ano, vai buscar incluir. O Brasil, naquela época, já tinha o mesmo tamanho, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, mas os problemas fundiários eram infinitamente menores. Então, aquilo que Joaquim Nabuco reivindicou, ele dizia, olha, muito mais importante do que acabar com o escravismo é acabar com os efeitos dele. Nós não fizemos lá, e hoje a gente tem, digamos, essa realidade que Hélio Gaspari, brincando, é uma coisa que me impressiona muito, essa nossa informalidade avassaladora. 50 milhões de pessoas, mais do que uma Argentina, entre desempregados e pessoas que trabalham na informalidade. O Hélio Gaspari brincou. Quem acredita nesse tipo de capitalismo, escreveu na Folha, é bom providenciar o passaporte português. Não é meu caso, que eu não tenho ascendência portuguesa, então eu não vou ter como reivindicar esse passaporte, mas acredito que a maioria que possa. Essa brincadeira do Hélio Gaspari é para dizer que 1/4 da população, essa fragilização tem a ver, sim, com o que nós fizemos. O José Pastore sempre reclamou. Outro consenso que eu considero danoso é o da democracia racial, que foi sepultado, né? Não faz muito sentido falar em democracia racial em um país onde a democracia lato sensu tem sido exceção e não regra. Todavia, esse consenso ele se encontra metamorfoseado em uma solene missão. Assume-se que há racismo e discriminação, né? Dura contra os negros. No entanto, revela-se uma invisibilidade sobre o tema. O que eu quero dizer é o seguinte, não há uma invisibilidade, políticas vêm sendo tomadas. O que eu quero dizer é que não se assume que se trata de uma questão central para o desenvolvimento. Não acho, eu nunca, toda vez defendendo a questão racial, eu nunca defendi os negros, eu defendo o Brasil. Esquecer essa regra mínima dos vasos comunicantes, imaginar que uma inclusão maciça não beneficia o coletivo, é tara pura. Então, a questão central, nós temos aqui o crime perfeito. Alguns costumam dizer que o crime perfeito é que você tem racismo sem racistas. Não. Quando eu formulei a ideia do crime perfeito, eu vou aos juristas. Crime tem vítima e tem réu. Quando você tem uma situação em que a vítima, ao mesmo tempo, é responsabilizada pelos seus problemas, você tem vítima e réu, uma figura só. Isso aí é o crime perfeito, né? Não há o que fazer diante de uma situação em que, se você é vítima, você é, ao mesmo tempo, o réu que deve dar conta de responder a essas dificuldades. Eu volto aqui para dizer o seguinte, que a questão do fusionismo racial, que acabou levando o grande Gilberto Freire a pensar em democracia racial. A mestiçagem é um fato biológico, mas ela não pode ser um álibi para não se fazer nada. Eu já fui vacinado em relação à questão da mestiçagem há 35 anos. Fundação SEAD, presidente Rubens Murilo, físico da Unicamp, e o diretor do DIESE, Walter Barelli. Eu era presidente do Conselho do Negro. Então, iria se iniciar, naquele ano, a pesquisa de emprego e desemprego, a PED, e eu insisti com os dois, Barelli era muito amigo meu, que eles deveriam trazer o quesito raça/cor. Mas eles não sabiam
exatamente por conta, mas e a mestiçagem? Quem é negro no Brasil? Eu falei, olha, faça a pesquisa normalmente. No final, apresente o arco-íris brasileiro. Você se considera uma pessoa branca, preta, parda, oriental ou indígena? No final. E eu disse, depois vocês vão poder anexar preto e pardo, porque é a mesma coisa. Tive que treinar o pessoal do professor Miguel Chaya, porque eles estavam muito preocupados. Essa pesquisa foi a primeira. E eles ficaram, assim, felizes. Não havia diferença. Os chamados pretos estavam numa situação levemente melhor em relação ao desemprego do que os pardos. Hoje, 2017, para ninguém ter dúvida, essa coisa de mestiçagem, não ter dúvida, a renda mensal dos pretos em 2017 é R$ 1.570. A renda mensal dos pardos, R$ 1.606. Desculpe a linguagem pouco acadêmica, 36 paus de diferença que os pardos ganham a mais. Quer dizer, não há, pode anexar, que é um grupo só. Em compensação, a renda média dos brancos é 2.800, ou seja, 75% acima. Então, preto e pardo é uma coisa só. Quando eu vejo gente, peço desculpas pela ausência, como Antônio Risério, João Baldo Ribeiro e outros discutindo, são pretos envergonhados. E aí é o problema deles que eu respeito. Isso é com terapia. Porque, do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista das oportunidades educacionais, preto e pardo estão juntos. Aliás, na Bahia, estão numa situação ainda pior. Então, eu quero dizer, eu volto aqui para essa página especial, eu fiz uma miscelânea, porque eu falei, para atender o Sérgio, eu vou ter que mexer de várias maneiras. Porque vai ser Eu tinha que, dentro do tempo que eu tinha que recolher o que eu tinha de especial. Isso. Agora eu retorno de novo a Celso Furtado. Grande Celso Furtado, que é uma referência da minha geração, e eu tive o prazer de conhecê-lo, presidente Fernando Henrique, na Comissão Arinos. Aquela comissão que o Tancredo criou, eles denominaram a Comissão de Notáveis. A única notabilidade que eu tenho é que eu tenho 1,84 m. Então, qualquer um, mas eu estava ali com Jorge Amado, com Antônio Hermílio de Moraes e com um pacote de juristas, como Sepúlveda Pertence, da melhor categoria, né? E gostei, fiquei muito amigo do Celso Furtado. E ele sugere o seguinte, numa entrevista que ele deu pouco antes de morrer para a revista do IBGE. Ele diz o seguinte, toda brasileira, todo brasileiro deveria fazer a si mesmo a seguinte pergunta. Por que é que o desenvolvimento brasileiro foi tão desigual? Por que é que existe uma injustiça tão profunda? Ele insiste. E mais adiante, na mesma entrevista, ele diz que não sabe a resposta. Aí, sabendo disso, um mestrado aqui em São Paulo, de uma universidade particular, a São Marcos, um mestrado em desenvolvimento humano, não era um super mestrado, mas era com um grupo bastante coeso. Eu provoquei meus alunos e fui dando para eles dicas. Eles não concordaram com a ideia de Celso Furtado, que não sei a resposta. O que eles fizeram? Bom, vou falar do ponto de vista numérico, né? Eles pegaram duas capitais brasileiras, Florianópolis, né, e Salvador. Enquanto a primeira cidade possui um percentual ínfimo de negros, né, pois teve uma colonização marcadamente europeia, 88%. Com todo o respeito à ilha de Florianópolis, ela ainda não tem 300 anos. Salvador foi a primeira capital do Brasil, tem 470 anos. Né? Eles pegaram os dados de Florianópolis, cotejaram com a Roma Negra, que é Salvador, 82% de negros. Florianópolis tem o índice de inclusão social. Florianópolis é o terceiro ranking dentre as 5.570 cidades brasileiras e é a primeira capital. Já Salvador despenca para a posição 226, é a 226ª. Se, por outro lado, nós considerarmos a participação de ricos e pobres no conjunto da renda, Florianópolis, o 1% mais rico, detém 10% de toda a renda. Em Salvador, o 1% mais rico detém mais de 50% de toda a renda. Para a gente entender isso, o que os meus alunos deduziram? Que a presença acachapante, a presença esmagadora de negros dificulta a distribuição de renda. Não é?
E a resposta que Furtado alega não saber, os meus mestrandos fragaram. É lógico que se pode alegar outros motivos, né? Mas, para que a gente também possa entender, Salvador, o índice de Gini, que a maioria aqui sabe muito bem, quanto mais próximo de zero, melhor. O índice de Gini de zero significa que todos naquela comunidade têm a mesma renda. E se o índice for 1, significa o ideal de muita gente, só 1 com toda a renda. Pois bem, vai ganhar um doce, porque eu sou de Minas Gerais, essa expressão é de lá, e minha filha me colocou na pastas aqui tabletezinhos de doce de leite. Vai ganhar um doce quem dizer o seguinte: qual é o maior índice de Gini do Brasil? Ou seja, que tem a pior distribuição de renda. Samuel Pessoa, você foi escalado para dar a resposta. Você está aí. Nas capitais. Já digo o número, 0,599, o índice de Gini. Salvador. Agora vai ganhar outro, você já ganhou um tablete. Agora vai ganhar um doce... Ele é diabético. Bom. Agora ganhará um tablete de doce aquele que tiver o índice de Gini que mostra que tem a melhor distribuição de renda do Brasil. Vai ganhar. Quem é? Capital? É, capital. Capital? Florianópolis, 0,408. Agora, tem mais coisas para a gente informar. O IDH, que é o maior IDH do mundo, é o da Noruega, 0,965. O IDH de alguns bairros de Salvador, Taigara, Horto Florestal, é 0,971. Se a Bahia fosse um país, seria o maior, pelo menos esses bairros, o Brasil, a Bahia seria o segundo lugar mais desigual do mundo. E por que eu trago a Bahia? Nada contra a Bahia, hoje eu vivo lá, eu sou um paulista esperto. Me aposentei e mudei para a Bahia. Não há nenhuma crítica. O que eu quero mostrar é que a presença cachapante de negros dificulta. Só essa pista seria importante para Celso Furtado. E o que me implica em Celso Furtado é que ele é quem me traz o conceito, presidente Fernando Henrique, da ideia de ação afirmativa. Porque a ideia de ação afirmativa, a essência é a seguinte: você não nada mais desigual do que tratar todos igualmente. Celso Furtado captou isso. O Nordeste não é igual ao Sul, Sudeste. Tem que ser tratado diferente. Ele viu o Nordeste, mas ele não viu quem estava dentro. Não viu, não percebeu quem estava dentro. Portanto, os meus alunos não deram toda a resposta a Celso Furtado, que disse que não sabia, mas eles deram pistas. E era um grupo que, eu vou dizer assim, não era um grupo, era um mestrado bastante modesto, mas de gente que tinha, digamos assim, que foram induzidos, de uma certa forma, por mim, a discutir inicialmente as regiões brasileiras, depois a questão da imigração, um fato nunca contado, que é fundamental, que é a nossa diversidade. Né? Eu tenho absoluto orgulho da diversidade brasileira e, para tanto, tenho problemas com o movimento negro. Eu não gostaria de viver num país só de negros e índios. Nós tínhamos aqui 1.500 etnias indígenas antes dos portugueses chegaram. Mas recebemos, aqui em São Paulo, pensa-se muito nos italianos. Isso é um equívoco. Inglês não são só os dois Williams da Globo, nem a Raquel Dodge. Nós recebemos ingleses, recebemos eslavos. Depois que a Dilma tornou-se presidente, descobriram que o Brasil recebeu eslavos, russos, né, árabes. A maior imigração japonesa é a que nós recebemos, né, e judeus também, alemães. Para onde essa população veio, houve algum tipo de investimento, como é o caso de Santa Catarina. São Leopoldo é exemplar, aonde os alemães chegam e recebem todo o apoio para se desenvolver. Eu quero dizer aqui que eu sou amplamente favorável a todo o apoio que foi dado aos europeus. Eram pessoas que vinham de um outro país e que vinham aqui para desenvolver o Brasil. A maioria sabe como é que assinava o nome? Com o polegar, eram analfabetos. Convém ir aqui, um passeio muito bom no Brás, é o Museu do Imigrante. Aquelas fotos das famílias italianas descalças, os homens sorrindo, sem dentes, né? Tudo num saco. É importante dizer, eu respeito profundamente todo o apoio que foi dado. Para mim, o escândalo é que o mesmo não tenha sido feito com os negros, que estavam aqui há 3 séculos, e também com os indígenas. Este é o erro original do Brasil. E é sobre isso que
hoje eu tenho discutido quando eu trago a temática racial. Para concluir, eu quero dizer aqui o seguinte, o que precisa ser feito, né? Porque aí é que é Porque eu disse que o que eu gostaria aqui nessa manhã não é falar do racismo, é exatamente mostrar que nós não somos o problema, nós somos parte da solução. Bom, das políticas que já foram feitas, as fraudes nos concursos e, sobretudo, no exame vestibular, elas precisam ser combatidas. O setor privado tem que ser convocado. O setor público não dá conta, não adianta cota no serviço público. O setor privado não tem participado. Ontem eu conversava com um líder sindical americano, ele falou, Hélio, vocês têm que forçar as multinacionais americanas que cumprem programa aqui e que não cumprem no Brasil. Eu falei, mas no Brasil os diretores são brasileiros brancos. Porque vocês têm uma cultura... Então, é comum chegar numa corporação americana e o vice-presidente de recursos humanos, vice-presidente de finanças, é uma mulher negra. É razoável. Qualquer um que estudou nos Estados Unidos teve professor no seu mestrado, no seu doutorado, negros. Aqui a nossa USP continua com essa dificuldade. Por outro lado, as pessoas não gostam, mas o BNDES, essa ideia de ação afirmativa, é uma caixa de ação afirmativa para os de sempre. E é necessário. O BNDES dá um tratamento diferenciado de quem precisa. Portanto, eu quero o BNDES, o S do BNDES nunca pensou nessa informalidade avassaladora, que nós não vamos conseguir emprego para esse 50 milhões de pessoas, que é mais do que uma Argentina. Como pensar em novos arranjos produtivos, como fazer com que essas pessoas produzam, se associem em cooperativas e associações para ganhar escala. Não é? O BNDES tem uma parte nisso. Em relação às políticas universalistas, doutor Martins, há uma briga, né, na Unicamp antiga, universalizar ou focalizar, né? Políticas focalistas ou políticas universalistas. Eu penso que a gente precisa de universalizar com foco, dar excelência às políticas voltadas para a população empobrecida, desenvolver indicadores, né? Eu sugiro as políticas PAU. As políticas PAU são políticas afirmativas localizadas que nós propusemos ao governo Fernando Haddad aqui em São Paulo, não deu tempo. Dentro daquela ideia de que as regiões não são iguais. Então, nós selecionaríamos São Miguel, Parelheiros, invadiríamos essas regiões, não com a polícia, mas com programas focados em esporte, em cultura, em geração de renda e também educação para quem está em situação defasada. Nesses bairros, são esses analfabetos funcionais negros que morrem. São 63 que estão morrendo ao longo do dia de hoje. Então, nós sugerimos essas políticas. Outra coisa é o PAIFAR, Programa de Apoio Integral à Família de Risco. É um Bolsa Família diferente, que possa zerar a pobreza em 10 anos. É um programa realmente que vai requerer muito mais recurso, né? E isso, evidentemente, implica em reverter o teto de gastos. Eu sugeri na Comissão Arinos um Programa Nacional de Recuperação Social e queria buscar recursos na sonegação. Eu reconheço, não há recurso, não há recurso dentro do quadro que nós temos, mas faça uma conversa longa com os procuradores, os procuradores da Fazenda Nacional. Os últimos 5 anos, que é o tempo que a gente poderia receber, dá mais de 1,5 trilhão de sonegação. Eu vou dar de barato, assim, para cada R$3, 2 podemos perder. Com 500 bilhões de dólares, eu tenho 3 vezes o déficit de 139 previsto para o ano que vem. O que eu quero mostrar é que, não tem dúvida, precisa de recurso. Essas propostas aqui, que vão atingir um volume tão grande de gente, precisa de recurso. Não adianta, se não combinar com os russos, você não vai. Não adianta falar que tem que fazer. Bom, então, eu acho que os encargos sociais não são o principal problema nosso. Eu acho que os encargos financeiros oneram mais. Então, o agente principal dessas mudanças, eu preciso de dizer, é um fenômeno que eu convido as pessoas que estão aqui a prestar atenção, que é o feminismo negro. A única força que rompe nova neste país, neste momento,
é o feminismo negro. Eu havia previsto isso, né? As mulheres negras não têm uma proposta para as famílias negras, elas têm uma proposta para o Brasil. E não precisa de ser muito inteligente para entender isso. É só pensar na terceira lei de Newton, a lei de ação e reação. Qual é o maior segmento populacional do Brasil? Não é homem branco, nem homem negro, nem mulher branca. São as mulheres negras. Proporcionalmente, há 2 estudos. Qual é o segmento? Eu não vou oferecer mais barra de doce, porque vai terminar aqui com o pessoal diabético. Qual é o segmento que paga o maior volume de imposto desse país? As mulheres negras, proporcionalmente. Então, eu acho que nós temos que também, os modelos que a gente traz são modelos externos que precisam de ser customizados. Eu acho que há fundamentos econômicos que precisam de ser respeitados, sim. Mas, quando a gente não considera alguns fundamentos não econômicos, aí vira fundamentalismo. A questão da igualdade de oportunidades, a questão da autoestima, a questão do sentimento de pertença, tudo isso, né? Um novo modelo que eu sugiro, um novo modelo, uma nova cultura de desenvolvimento, que considere não só os aspectos materiais da vida, como emprego, trabalho, renda, oportunidades educacionais, mas também os componentes não materiais, subjetivos, como autoestima, interação social, sentimento de pertença, reconhecimento histórico. E toda essa proposta aqui, eu não aceito dizer que isso é para beneficiar os negros. Tem a teoria dos vasos comunicantes. Isso é uma proposta para o Brasil. Os não negros se beneficiarão amplamente, não é? Então, eu estou pensando aqui numa utopia, que é o desenvolvimento integral. Nós temos que radicalizar na democracia. Radicalizar na democracia é entender que sem equidade, nós não vamos... É como estratégia para a nação. Nada mais desigual do que tratar a todos igualmente. Quer dizer, então, se nós não colocarmos a equidade racial como um tema estratégico para o país, essa distopia que nós vivemos, ela se agrava, porque é o contrário da utopia, dessa tese que nós temos. Eu lembro, para fechar minha fala, que em 1996, no governo Fernando Henrique, o que starta a questão das ações afirmativas, alguns tucanos, e é por isso que eu não sou mais tucano, presidente, os tucanos não sabem que a responsabilidade pelas ações afirmativas, pelas cotas, é o governo FHC. Os meus amigos do PT riem de orelha a orelha quando alguns tolos dizem, quando dizem que foi o Partido dos Trabalhadores que coloca o tema das ações afirmativas. No final de 2011, antes da presidenta Dilma sancionar qualquer lei, 125 instituições de ensino nós já tínhamos. E quem conhece disso é o Ali Camel, né? O Ali Camel pega o governo Fernando Henrique, mesmo duro, ao reconhecer. Ele disse que o Brasil caminhou sozinho. Mentira! Ele não acredita no protagonismo negro. Em 1996, o que starta essa questão foi um seminário. O Gessé de Souza, esse da elite do atraso, organizou, era funcionário do Ministério da Justiça, organizou um seminário para discutir as ações afirmativas. E a Folha de São Paulo, naquela época, ela, aos sábados, fazia uma pergunta e a resposta tinha que ser não, em termos, ou sim. E a pergunta deles foi a seguinte: nós devemos implementar políticas de ação afirmativa, políticas de cotas. Ives Gandra Martins, aquele mesmo que fez o parecer que levou ao impeachment de Dilma, dizia que não, que ele defendendo uma isonomia cega, né, dizendo que aquilo ali quebrava o princípio constitucional da igualdade de todos perante a lei. Já o Gessé Souza, que hoje está muito a nosso favor, ficou em cima do muro, né, dizendo que era um problema, porque realmente quebrava esse princípio. E eu disse que sim, que tinha que ter ação afirmativa, sim, e que nós temos que construir no Brasil uma democracia substantiva e não uma democracia teórica. Bom, 1996. Em 2012, 16 anos depois, o Supremo, por unanimidade, eu não sou jurista, todos os juízes, todos sem exceção, usando, digamos assim, todo um discurso jurídico,
fazia essa afirmação, exatamente em torno da democracia, e que nada era mais desigual do que tratar a todos igualmente. Ou seja, a nossa tese prevaleceu e nós não ganhamos, poderia ser 10-1, não, de Gilmar Mendes a Aires Brito, que presidia, de Lewandowski a Joaquim Barbosa, que era o único negro daquele grupo. Então, as ações afirmativas, elas são um sucesso. Nós enfrentamos um muro midiático. A Folha era contra, o Estadão era contra, o Grupo Contra era contra, e também o Grupo Folha, e também era contra o Grupo Abril. Depois, todos, um a um, agora foi no final do ano passado, uma capa da revista Veja, reconhecendo. A primeira vantagem que eu tive quando nós começamos a verificar o efeito das cotas foi estético. Eu ia muito na Universidade de Brasília participar de bancas e sempre via as mesmas pessoas, filho da burocracia de Brasília. Quando eu fui lá, um ano depois, eu vi algumas meninas indígenas com aquele penteado delas, as meninas negras, os meninos negros. Quer dizer, o primeiro impacto que eu tive, presidente, foi estético. Estava muito mais bonito. E as universidades ficaram melhores. Então, nenhum país pode impunemente desperdiçar talentos. Então, eu acho que a ideia que eu tenho da questão racial é que nós não somos o problema, nós somos parte da solução, e acho que a questão racial, mais do que nunca, precisa ser colocada como uma ação estratégica que muda o país. Racismo estrutural. Ninguém poderia mais ser ministro, viu, pessoa? Ninguém mais poderia ser ministro da Economia sem fazer um curso intensivo do racismo inercial. Como tem a inflação inercial que o presidente Fernando Henrique enfrentou e teve que usar uma ginástica, porque era inflação que existia, que acontecia, que vinha, que todo mundo sabia que existia, mas não tinha como controlar, é o racismo inercial. Ele é uma máquina de moer cidadania, ele está aí. E nós não vamos, nós não vamos realmente deixar de ser esse gigante de pés de barro sem aproveitar todos os talentos. Então, eu fugi exatamente dessa discussão. Não quero falar de racismo, eu quero falar de solução, que o racismo acaba impactando na sociedade brasileira. Muito obrigado. Hélio, brigadíssimo pela magnífica exposição. Martins. Pensando em igualdade, ele ficou com 2 microfones e um só. Estou brincando, estou brincando. Estou brincando. Ação afirmativa. Olha, a coisa mais injusta é tratar igualmente os desiguais. Você vai ficar com um só agora. Tá bom. Não, é suficiente. Bom dia a todos. Eu, na verdade, não tenho muita coisa a dizer. Eu sou um contador de casos e, às vezes, eu falo através dos casos. É possível falar sociologicamente através dos casos, né? Então, se aparecer muito caso, faz parte da novela. Bom, é uma honra estar aqui ao lado do professor Hélio Santos e ouvi-lo com muita propriedade. E eu sou quase tentado a fazer uma coisa que um professor da Faculdade de Filosofia da USP faz, que é sempre pedir para falar por último. Depois que as pessoas mais lúcidas falam e dizem tudo que tem que ser dito, eu falo, olha, eu não tenho nada a acrescentar. Então, faço minhas as palavras do orador que me precedeu. Bom, eu tenho algumas coisas a dizer, né? Em princípio, eu não poria a ênfase sobre a questão racial na questão racial. Ela é uma questão que faz parte de um problema social enorme, outro, que é o problema de uma cultura de preconceito no Brasil, mantida, sustentada, criada pelas desigualdades de origem que, como disse o professor, não foram resolvidas, né? Estão aí. Por outro lado, eu também acho que o fato de pessoas estranhas ao problema, ou seja, quem não é vítima
têm mais dificuldade para opinar sobre uma questão gravíssima como a questão do preconceito, em particular do preconceito racial. Então, seria interessante que as populações vitimadas pelo preconceito pudessem tomar iniciativas e descobrir caminhos. E eu não acho que essa questão vá ser resolvida, mas ela tem que ser situada e enfrentada, né? Penso nas mulheres, independente da cor, que são minimizadas historicamente na sociedade brasileira, né? E tem muito a dizer e muito a fazer. Eu acho que nós temos muito a aprender com a vítima. É necessário aprender com a vítima para encontrar caminhos e soluções. Eu não sei se vocês viram um documentário feito pelo Wagner Morales, que é antropólogo, foi aluno orientando da Lilia Schwartz, cujo título é Preto contra Branco. É possível acessar pelo YouTube, vale a pena. O Wagner descobriu na favela de Heliópolis um ritual muito curioso. Há muitos negros, muitos mestiços e muitos brancos ali. A favela se originou nos anos 50, na época da expansão da indústria automobilística. Ela fica praticamente na entrada da região do ABC, e a indústria automobilística estava no Ipiranga, com a Ford, em São Caetano General Motors, e as outras em São Bernardo. Então, gente que veio de outros estados para trabalhar. E mantidos numa situação de pobreza, de muita pobreza. Invadiram o terreno, que era do antigo IAPI, e montaram lá a favela. Esse grupo, esses vizinhos todos, de várias cores, vamos dizer, costuma se reunir à noite no boteco, como acontece muito na periferia e no subúrbio, para jogar dominó, jogar baralho, bater papo, tomar cerveja e depois dizer um monte de palavrões uns para os outros. E o líder do grupo, grupo de vizinhos, era um senhor já de uma certa idade, negro. E ele sempre chamava a atenção: vocês não podem ficar dizendo palavrão, nós somos todos amigos, etc, etc. Mas os palavrões continuavam. Aí ele inventa um ritual. E o ritual é o seguinte: no último domingo do ano, antes do Natal, uma disputa futebolística entre pretos e brancos, no campo do glorioso Flor de São João Clímaco. Só que houve muito casamento misto. Então, há muitos mulatos de vários tons. Ele falou: não, tem que optar. Ou é negro ou é branco. Em que time vai jogar? Bom, foi um sacrifício. Houve brigas de família por causa disso. Por causa da mãe preta, o pai branco, o pai querendo que o filho fosse branco, a mãe não dizendo nada e, portanto, sugerindo que fosse negro, aquela coisa. Bom, se arrumaram. Preto contra branco. Quem não está muito familiarizado com palavrão da periferia, assista o filme. É um ótimo aprendizado. A gente aprende todos os grandes e medonhos palavrões da vida cotidiana do pessoal. E sempre passa pelo xingamento da mãe, com insinuações as mais terríveis, etc. A gente acha que no fim do jogo vai haver um massacre, vai ter homicídio, essas coisas. Aí termina o jogo, eles se abraçam, pedem desculpas pelos xingamentos, aquela coisa toda, porque eles são amigos. E há um churrasco reunindo todas as famílias do bairro da favela para comemorar a vida em comum, a vida comunitária, etc, etc. O que eles fazem? Eles não fazem de conta que não há racismo. Essa é a primeira coisa, que é uma coisa que o Florestan já dizia: a gente finge que não é racista. Na verdade, existe um racismo na sociedade brasileira. Isso é cultural, passa de um para o outro. E, ao mesmo tempo, enfrentar o problema do que, de fato, confronta as pessoas em nome da cor. Isso provavelmente não vai resolver o problema no sentido de acabar com o racismo. Eu acho que isso é uma coisa muito complicada. Mas cria uma cultura de enfrentamento de um problema social que é muito grave.
Uma outra coisa que vale a pena lembrar, que o professor Hélio Santos já mencionou, que é a questão dos talentos. O negro é tão talentoso quanto os outros, talvez mais. Quando eu fui para Cambridge na primeira vez, fazia pouco tempo que os colleges tinham começado a aceitar mulheres. As mulheres, até então, eram recebidas no Girton, um college prudentemente estabelecido longe da cidade, no meio do mato, para elas ficarem devidamente isoladas. A gente não sabe se é para não se submeterem aos perigos representados pelos outros ou não porem os outros em perigo, mas, enfim. E eu fui ouvir um debate sobre isso. Isso é 1976, não é uma universidade que tem quase 800 anos, pode-se entender o tamanho do problema. No debate, se levantou por que os colleges resolveram receber as mulheres. Bom, em primeiro lugar, porque metade do gênero humano é constituído de mulheres, na verdade, 51%. Por outro lado, as mulheres são tão inteligentes quanto os homens. Isso é uma enorme descoberta numa universidade como Cambridge. E uma aluna levanta lá no fundo e diz, quiçá mais. Né? Bom, receberam as mulheres. Eu sou amigo da primeira mulher recebida no meu college, que é uma professora aposentada hoje, e ela me deu muitos detalhes de como é que era essa discriminação. No King's College, que é um college monumental e rico de Cambridge, com um coral famoso, masculino, até agora as mulheres não entraram no coral. Receberam as mulheres e elas descobriram que havia um clube de membros, de alunos do college. E foram lá fazer uma visita, barradas na porta. Ah, mas nós somos alunas. Não, vocês são alunas, vocês não são membros do clube. São coisas diferentes. Elas foram à justiça e ganharam. Voltaram lá. Foram super bem recebidas. Com muita deferência, etc. E recebidas assim. Seja bem-vinda, Sir Elizabeth. Seja bem-vinda, Sir Mary. O estatuto mandava fazer isso e a discriminação era feita nesse tipo de coisa que parece cômica, mas que, na verdade, queria dizer muita coisa. Eu tenho um pequeno pé atrás em relação à questão das cotas na universidade no Brasil, porque eu acho que houve uma interpretação precipitada e antropologicamente equivocada de qual era a demanda e qual era o problema. E cada universidade inventou o seu regime de cotas de qualquer jeito. A minha, inclusive, a USP, inclusive. Havia uma pressão das populações indígenas por acesso à universidade. Populações que têm problemas muito sérios, elas não têm a formação escolar que acabou se transformando num requisito para ingressar na universidade. Várias tribos no Brasil, nos últimos 30, 40 anos, desenvolveram uma luta muito significativa para convencer os seus jovens a irem para a universidade. Um desses grupos, os Caingangue. O Caingangue é uma nação que está distribuída num território que vai da Argentina até São Paulo, com maior concentração no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Aí, por 1970 e tantos, fim dos anos 70, houve a revolta Caingangue, abrangendo menos a Argentina, todo o território Caingangue. E a revolta constituiu o seguinte, não foi uma revolta armada, tinha porrete, mas nada de metralhadora, nada disso. A gente tem uma concepção de revolta que também não é lá essas coisas. Primeira coisa, demitiram as professoras colocadas pela FUNAI, com muita civilidade, explicando a elas que eles queriam, dali para frente, professoras Caingangue ensinando para os alunos Caingangue, e que falassem a língua, que é uma língua complicada. Ao mesmo tempo, a FUNAI tinha alugado as terras dos índios da reserva para os colonos de origem italiana e alemã.
e os índios iam ser empregados dos colonos brancos, né, em sua própria terra. Claro que o que sobrava para eles era um mísero salário, etc. Eles tomaram consciência do que era isso. Resolveram botar os colonos todos para fora, com pedido de desculpas, esclarecimentos. É desse grupo dos expulsos que nasce o MST. Né? Bom, eles se reorganizaram economicamente, se reorganizaram politicamente, se reorganizaram educacionalmente. Neste momento, a reivindicação dos cangangue é de mandar seus filhos para a universidade para estudar, não é para disputar a ascensão social com a sociedade. Eles precisam de médicos, engenheiros, agrônomos, é isso que eles querem. Porque eles têm um projeto econômico tribal que não destoa e não sai do projeto econômico, das possibilidades econômicas do que é a economia brasileira. Há outros grupos no Brasil fazendo isso. Os Paracatejê, no sul do Pará, fizeram isso. A pessoa que foi a mediadora, a pedido deles, foi uma aluna da professora Lux Vidal, na USP, a Yara Ferraz. Ela foi o Roberto da Mata esteve lá e fez, acho que, o mestrado dele com base numa pesquisa com esses índios, Paracatejê, também conhecido como Gaviões do Norte. O diagnóstico do Roberto é de que eles eram índios em fase terminal. Não havia mais condições de recuperá-los. Houve muita doença, muita morte, desorganizou a estrutura tribal e muito alcoolismo, enfim, um cenário desastroso. A Yara Ferraz foi para lá para fazer uma revisita, vamos dizer assim, ao grupo e ver o que aconteceu de fato. Na sociedade tribal, geralmente, o cacique não é o Bolsonaro da tribo, tá certo? O cacique é o homem que pratica a generosidade. Ele é o homem que pensa em nome da tribo. Na partilha da caça, ele é o último a receber. Ele fica com o que sobra. Quem faz maldades de tipo capitalista é o xamã, é o feiticeiro. Ele, inclusive, é o único que pode ser assassinado, se for o caso. Bom, não estou recomendando nada para ninguém, tá? Porque é uma maldade. Você acumular numa sociedade igualitária, comunitária, é uma maldade. É um desrespeito pelo outro. Bom, o cacique pergunta para... Eu conheci esse cacique. Pergunta para a Yara, diz para a Yara, ele chamava ela de comadre. Comadre, eu quero que você nos explique como é que funciona a cabeça do branco. Porque é aí que está o nosso problema. Por que eles são coletores de castanha do Pará? Só que eles trabalhavam para a FUNAI é que vendia as castanhas. E dava lá uma quirera, um saláriozinho para eles. Aí a Yara sentou, ela é miudinha, e fez uma narrativa de como é que funciona a sociedade do branco, como é que é a cabeça do branco. Tudo funciona com base no dinheiro, você precisa fazer com que outro trabalhe barato para você ganhar muito. Deu uma explicação lá, que não é uma explicação marxista de jeito nenhum, mas é uma explicação subversiva. Expôs tudo a ele e disse para ele, vocês produzem castanha. Quanto eles pagam pela castanha? Tanto. Ela levou um jornal e mostrou a cotação da castanha no mercado internacional. Falou, o que vocês produzem vale isso que está aqui no jornal. Então tem um monte de gente ganhando às custas de vocês. Vocês estão sendo prejudicados por esse tipo de economia, esse tipo de gestão das coisas. Eles pensaram muito e decidiram, em primeiro lugar, expulsar a professora branca, pediram desculpas, agradeceram muito o serviço por ela prestado, mas eles iam querer um professor Paracatejê na escola da tribo. Houve uma mortalidade de mulheres, especialmente muito alta, em função das doenças transmitidas pelo branco. Índio morre de gripe. No primeiro contato dos Chavante do Mato Grosso com os brancos, os missionários, 40% da tribo morreu na área da Suiamiçu. Em geral, é essa a taxa.
Em função dos esclarecimentos da Yara, os índios, o cacique decidiu visitar as famílias brancas, incluindo algumas aqui de São Paulo, que haviam recebido crianças em adoção, crianças da tribo, em consequência da morte das mães e da falta de conexão possível entre os diferentes membros da tribo. Ele veio a São Paulo buscar crianças que já eram adultas nessa altura, e tem histórias lindíssimas. Uma delas, eles chegam numa casa lá pelo norte, e havia uma moça que tinha sido adotada, pequenininha. Se apresenta lá para a dona da casa, que ele conhecia, quem ele tinha entregue uma criança para criar. Quando a mulher vai chamar a moça, ela chega com a mala pronta. Nunca tinham dito para ela que ela era uma índia Paracatejê. Ela intuiu. Falou, estou pronta. Então ele levou de volta todo esse pessoal para tentar reconstituir a possibilidade de cumprimento dos ritos de matrimônio, de reprodução do grupo, porque o grupo ia morrer mesmo. Esse é o detalhe. Ao mesmo tempo, eles foram a Belém contratar um exportador de castanha. Eles fizeram uma investigação antes com a ajuda da Yara e descobriram um exportador pequeno, honesto, correto por várias razões. Conversaram com ele e falaram, tudo bem, eu posso ser o exportador de castanha de vocês, mas vocês têm que abrir uma conta no Banco do Brasil, lá em Marabá. Foram no Banco do Brasil, onde eles não podiam entrar normalmente, porque chegavam bêbados, aquela coisa, e nem tinham motivo para entrar no banco. O cacique foi, conversou com o gerente, e o gerente abriu uma conta para a tribo. Com o tempo, se tornou a maior conta da agência do Banco do Brasil em Marabá. Quando os índios chegavam, o banco era fechado, era só para eles. Recebidos na sala do gerente, com água gelada, que lá é bom porque é muito quente, cafezinho, toda a badalação que um cliente VIP merece. E começou a chegar dinheiro. A tribo refez toda a aldeia de alvenaria, mas no molde original da cultura, porque a cultura das metades, a metade de cá só pode casar com a metade de cá, aquelas coisas que a gente já sabe. Deu certo. Ou seja, a população indígena brasileira não é isso que estão dizendo aí, que é puro preconceito. Isso é preconceito, tá certo? Depreciar o outro, imaginar que o outro não é capaz de fazer, de se apossar da sociedade branca. Isso um pouco era a posição do professor Milton Santos, que era um homem cultíssimo, né? Muito capaz e que tinha muita relutância sobre o senso comum a respeito da questão racial. Então, vocês têm que se apossar da cultura que está aí, que é a grande cultura. Não importa a cultura. Na favela de Heliópolis, a mesma do Preto contra Branco, o maestro Subimeta foi lá ver aquela obra maravilhosa da orquestra, do teatro, que foi feita na favela, com o apoio do maestro Bacaré. E levou um dos meninos para Israel, para a Orquestra Sinfônica de Israel, um excelente violoncelista, né? Eu não vejo por que um pobre não possa ouvir Beethoven. Eu não vejo por quê. Eles gostam. Claro, tem sensibilidade como qualquer outro, ou melhor até. O porquê não possa ouvir Bach, né? Ou tocar Bach, né? É uma discriminação bestial, porque não se trata apenas da injustiça econômica, esse é um dado menor. É uma injustiça também cultural, social, no pleno sentido da palavra. Quer dizer, as portas estão fechadas, mas não estão fechadas porque existe uma discriminação ativa. Você, não, você é preto, você não pode entrar, né? Ou você é mulher e o clube é só de homens, né? Não, é diferente, é a omissão da indiferença, da falta de respeito pelo outro. Essa é uma sociedade em que não há respeito pelo outro. É raro encontrar, eu fico muito surpreso quando encontro alguém que trata o outro com respeito, né? No geral, eu não estou dizendo que as pessoas sejam tratadas com desrespeito, são tratadas com indiferença, né?
Eu posso falar sobre essas coisas por várias razões, mas eu me inspiro num pastor, num teólogo metodista americano, preto mesmo, brilhante teólogo, que veio a São Paulo convidado por Dom Paulo Evaristo Marques quando começou a campanha pela anistia e a questão dos direitos humanos, etc. Foi lá no Tuca. Havia vários teólogos brasileiros e latino-americanos e tal. E esse teólogo negro termina a sua conferência curta e objetiva com esta afirmação: Deus é negro. Bom, o auditório estava lotado de futuros fundadores do PT. Não tenho nada contra, e não estou fazendo crítica, mas era gente que estava organizada nas comunidades eclesiais de base, e é um pessoal que vai dar numa esquerda. Quando ele disse isso, houve uma manifestação de desapontamento ruidosa. Aí começa uma discussão, todo mundo querendo ajudar o teólogo a sair da enrascada. E, então, alguns bispos foram à Bíblia, dizendo que na Bíblia nada consta sobre a cor de Deus, né? Do meu lado, uma senhora branca comentou: mas todo mundo sabe que Deus é loiro, de olhos azuis e branco. Bom, aí se discutiu tudo, mas Deus é homem ou é mulher? Também tem isso, tem essa discussão aí. Isso é um monte de discussão. Finalmente, o Dom Paulo disse: não, mas nós temos que ouvir o orador, ele é que tem as razões dele. E ele respondeu de maneira bíblica e simples, teológica. Deus é negro porque ele é a vítima. Simples. Porque é isso mesmo, esse é o princípio básico da nossa religiosidade, né? Que a vítima sacrificial é a realização de Deus como ser humano, né? Enfim, há um conjunto de fatos que estão presentes por aí, que ajudam a entender e a ter uma posição sobre essa questão. No caso da universidade, eu falei do índio, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul criou um programa especial para eles. Não é o mesmo vestibular, não tem que disputar com ninguém, é um programa concebido antropologicamente para atender os índios e acompanhá-los antropologicamente. Porque não é assim que ele vai chegando e se ajusta, porque ele vai ser discriminado mesmo. Aliás, já houve manifestações, agressões dos outros estudantes contra os índios, né? Eu não sei como está o programa da Unicamp, que está sendo implantado também na mesma direção. Tomara que dê certo, né? Porque os índios virão de outros estados, de outra realidade, de outra cultura, eles têm que ser acompanhados também. E vão sair de lá médicos, agrônomos, engenheiros, pessoas altamente qualificadas. Eu acho que os nossos programas de cotas estão subestimando a competência da massa da população que não tem acesso à universidade. As ruas estão cheias de gênios. Esses meninos de rua que penam, sofrem, cometem violências, eles não fariam isso e não conseguiriam sobreviver se eles não fossem geniais. Tem que saber fazer, tem que saber lidar com a malícia de quem manda nessa sociedade. E eles conseguem fazer isso, eles conseguem sobreviver. E é uma sociedade que tem coisas terríveis, como desse menino que, na semana passada, foi chicoteado pelo seguro com arame, com cobre, como era o bacalhau, né? Couro cru, trançado, para bater no escravo. Exatamente as cenas são as mesmas, né? E ele é inofensivo. Ele só queria comer, só isso. Queria comer um doce, só isso. É pena que o senhor não estava aqui com os seus doces de leite, porque daria para resolver um senhor problema social. O que ele roubou valia R$6, né? Isso dá uma medida do que é essa sociedade. O menino é negro, né? E a desagregação da família toda. O pai morreu no incêndio do barraco em que morava. A mãe é alcoólatra. As pessoas vão tentando sobreviver. Apesar disso, existem pessoas geniais nessa população. Entre os pobres, há um projeto de reforma agrária no Rio Grande do Sul, de uma fazenda que foi desapropriada pelo governo porque os donos faliram. Ela produzia pêssego.
Eles usaram tanto agrotóxico que envenenaram tudo e a fazenda deixou de produzir, de ser econômica. E o governo, desapropriando, indeniza, pelo menos o prejuízo é menor. Aí fizeram assentamento das pessoas naquele lixo. O pessoal todo da pequena agricultura, das tradições da pequena agricultura, é outro mundo agronômico, é outra visão das coisas. Foram lá, bom, o que vamos fazer? Cortar os pessegueiros, eles produziam pêssego. A fazenda produzia pêssego. Bom, mas era muito, o trabalho era enorme e, de qualquer modo, a terra envenenada. Não, seria possível manter os pessegueiros se não fosse necessário usar agrotóxico. Eles sabiam fazer isso. É borrifar leite de vaca, nas flores do pessegueiro, porque a mosca que coloca o ovo na flor e quando o pêssego se desenvolve, o verme está lá dentro e come a fruta por dentro, ela não ataca a planta revestida, ela não se dá bem com proteína. Fizeram isso, recuperaram os pessegueiros e estão vivendo bem e cuidando bem da economia que lhes tocou, com esquemas tradicionais, coisas de bom senso, de pequeno agricultor, gente da roça, e não gente que depende de compra e vende para ser um agricultor próspero. Isso aqui é discriminação. 2 metros? Minutos. Eu já vou terminar. Eu acho que é importante, enfim, refletindo sobre todos esses casos, eu poderia contar muitos outros, eu não vou fazer essa maldade com vocês. Seria interessante assumir a possibilidade de que a vítima, voltando à vítima, possa ela própria definir estratégias de enfrentamento da questão racial. Não acho que o branco culto tenha as melhores soluções necessariamente. Você tem que ouvir o interessado direto. Aí seja o negro, seja o índio, seja o branco pobre. Eu ouvi uma historinha também envolvendo Dom Paulo uma vez, uma reunião no Colégio São José, aqui perto da Catedral da Sé, uma reunião presidida por ele, em que havia muita gente da periferia. E perto de mim tinha um senhor negro sentado. E perto dele tinha uma senhora de classe média que, quando lhe deram a palavra, disse para ele o seguinte: vocês, e apontava para o homem, vocês têm que aprender a ser limpos. Ele olhando. Vocês têm que aprender a varrer a casa. Toda a visão distorcida, burra, estava lá na cabeça dela. E ele ouvindo. Quando ela terminou de falar, minha senhora, a senhora tem razão, mas para poder varrer a casa, eu preciso ter uma casa. Que é uma coisa bem elementar. Então, é importante aprender com essas... As pessoas não são passivas, não se aceita a injustiça, etc. Não aceita, tá certo? É possível, sim, reagir. Eu acho que o negro em especial, tem que recuperar a história dos seus êxitos, porque ele age defensivamente e não ativamente. Por exemplo, a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo foi fundada por 3 pessoas. Um branco, fazendeiro, rico, etc. Um negro, que era... Não. O Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio nasceu escravo. Foi alforriado pelo pai, que era um padre, que depois o levou para o Rio de Janeiro e deu a ele a melhor educação que um branco podia ter. Ele se transformou num grande engenheiro, foi historiador, fundador do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, estudioso da língua tupi, que é uma língua que todos nós falamos de algum modo. Estamos aqui no Anhangabaú. Quem não fala tupi não pode vir ao Anhangabaú.
Não pode ir a Moca, o Ipiranga, o Ibirapuera e por aí vai. Sem contar que nós falamos com sotaque em Engatu, que é essa abundância de vogais numa língua portuguesa que sofre em Portugal da abundância de consoantes. E o outro foi o Ramos de Azevedo. A mãe era negra. Então, os três fundaram a Escola Politécnica. Os alunos brigam tanto por tantas coisas na USP, não brigam por isso, pela própria história. Eles não brigam pela própria história. Eles não brigam pelos próprios êxitos, pelas conquistas do seu grupo de referência, né? E por aí vai. A Gioconda Mussolini era mulata. A mãe dela era negra, né? Ela não tocava nisso. Gioconda Mussolini foi nossa professora, grande antropóloga, excelente pessoa. Então, tem que quebrar esses bloqueios. Não é aquela história do negro é lindo, porque se fez nos Estados Unidos deu certo. Aqui o padrão é outro. É lindo mesmo, mas não é essa a questão fundamental. Há outras questões fundamentais. De um modo geral, é isso que eu tenho praticamente a dizer como uma espécie de nota de rodapé atrevida à fala do professor Hélio Santos. Obrigado. Bom, como de hábito, eu vou abrir para perguntas que eu peço que sejam concisas, as pessoas se identifiquem. Vamos recolher uma ali no microfone, por favor. Bom dia, meu nome é Rinaldo. A pergunta é para os dois palestrantes, mas me chamou a atenção o panorama que o professor Hélio Santos citou, da sonegação, até os números que ele trouxe. Eu não vou chegar a dizer que a sonegação a pessoa sonega por racismo, preconceito racial, claro que não, mas desses números o senhor falou, né, precisa de recursos, citou os números da sonegação. Será que prejudica os mais pobres, conforme o senhor falou, dos 10% mais pobres, 3 a cada 4 são negros? Será que não era hora de a sonegação levar a gente para a cadeia? A corrupção, até 15, 20 anos atrás, ninguém ia para a cadeia. Agora vai a corrupção, peculato, alguns outros crimes contra a administração pública. E a sonegação, que para mim é a moeda, o verso e reverso da mesma moeda em relação aos crimes contra a administração pública, virar crime hediondo e começar a gente ir para a cadeia, senão nunca vai ter recurso. Muita gente fala a favor de políticas públicas para tudo, inclusive racismo, mas sonega, por exemplo. Mais uma pergunta. Seu nome, desculpa, que o Hélio está perguntando. É Reinaldo? Rinaldo. Rinaldo. Só uma pessoa está com cara de quem quer fazer uma pergunta. Para o Hélio. O Hélio falou da pergunta que o Celso Furtado não conseguiu responder. Se a gente olhar a obra toda do Celso Furtado, a gente não vai ver uma identificação de uma relação no seu tema, que é desenvolvimento econômico. Eu concordo integralmente com a sua tese. País que 54% da população é negra, desenvolvimento econômico significa fazer negro ficar rico, senão esquece. Olha a obra de Celso Furtado, 35 livros. Ele não notou, isso é muito curioso, não é só lá nos anos 50, ele não notou a relação entre educação fundamental e crescimento econômico. Será que isso não ajuda a responder o puzzle dele? Irene, ali. Mais uma e depois a gente volta à mesa aqui. Muito obrigada. Irene, se identifica. Eu sou Irene Vidagala, sou embaixadora de carreira e tenho 28 anos de Relações Brasil-África. E trabalho nessa área em função desse trabalho com a África. Eu vou chegar a uma pergunta ao professor Hélio, mas eu gostaria de compartilhar uma ideia com o público aqui, porque nessa relação com a África de 28 anos, o que eu identifiquei foi a questão do racismo no Brasil, porque os africanos denunciam a cada oportunidade que têm de vir ao Brasil. Quando eles voltam, eles denunciam isso. E é muito difícil para você, diplomata brasileiro, negar o que o seu interlocutor atesta. Em função disso, então, eu comecei a estudar o tema e ficou claro para mim, como diz o professor Hélio Santos, que a questão da luta contra o racismo é do interesse nacional brasileiro e, portanto, tem que ser incluída na agenda da política externa. Temos aqui 2 chanceleres. Nessa minha, e eu acho que essa tentativa de contribuição, eu gostaria do seu comentário,
porque, trabalhando com relações Brasil-África e reconhecendo a situação do Brasil no tocante ao racismo, eu identifiquei uma relação clara entre o descaso que o Brasil tem com relação à África, em que usa um discurso que fala de 50% da população, mas que não o aplica, no ponto de vista de ações. Então, a minha percepção é que o mesmo racismo que está estruturado na sociedade brasileira se projeta na relação do Brasil com a África. Então, nós podemos trabalhar o sentido inverso disso, que é uma proposta de usar a política externa como ação afirmativa. Como é que a relação com a África pode funcionar na luta contra o racismo? E aí eu me permito, por exemplo, citar o caso do BNDES, que, nos casos conhecidos de financiamento do Brasil para as construtoras brasileiras na África, nessa proposta de ação afirmativa, um item poderia ser: por que não atribuir parte dos recursos da linha de crédito para empresários negros que estão trabalhando, então, e que podem se beneficiar disso? É uma forma clara de usar a política externa. Na ocasião que eu estava atrapalhando com esse assunto, eu conversei Irene, com... vou pedir para você Sim, dar uma amarrada. A questão é onde a África, de fato, pode ajudar nesta luta contra o racismo dentro do Brasil. Obrigado, desculpe. Então, Mais uma só pergunta. Tem ali na ponta, você vai ter que dar uma voltinha ali. Ela, que se levantou. Oi, bom dia. Meu nome é Gisela da Silva, eu sou engenheira, então eu conheço a história do Teodoro. Repete seu nome que o Hélio quer anotar. Gisela da Silva. A minha pergunta é: como incentivar negros a fazerem mestrado e doutorado na Politécnica, USP São Paulo? Muito bom. Obrigada. Deixa eu pedir... Aqui tem uma questão de ordem. Aqui tem várias pessoas querendo fazer perguntas. Aí a minha pergunta é para vocês. Podemos escolher mais 2, 3 e aí vocês respondem todas em conjunto, ou vocês preferem respondê-las agora e depois eu faço uma segunda rodada? Você acha que dá para dar uma segunda rodada? Eu acho difícil fazer uma segunda rodada. Então, vamos lá, vai. Então, eu aqui na ponta, vamos pedir para ser bem rapidão aqui para a gente poder... Eu tenho uma pergunta para o Hélio. Meu nome é João Lindolfo, sou antropólogo. No seu livro, Em Busca de um Caminho para o Brasil, Hélio, você faz uma analogia, você discute um pouco como o Brasil consegue excelência em alguns aspectos, em alguns setores, em outros não. E também se faz uma analogia sobre uma comparação entre duas meninas oriundas de lugares diferentes que, em tese, estariam pleiteando a mesma formação acadêmica, e aí a disparidade se faz presente na caminhada. Gostaria de ouvir um pouco sobre isso. Mais uma aqui, olha. Eu sou a Tainá, sou aluna de Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas. A minha pergunta é para o professor Martins. Eu queria só entender, quando o senhor falou sobre o programa concebido antropologicamente, o programa de políticas afirmativas, que eu não consegui entender muito bem o que o senhor estava querendo dizer com o desenho de um programa que é antropologicamente concebido. Mais 2. Uma aqui e aí André, e vocês têm que arbitrar entre vocês quem é que fala. Ah, só você? Ah, tá bom. Então tá bom, rapidinho. Marilena, eu sou de Santo André, de uma associação da sociedade civil, Rede Beija-Flor. Eu quero tirar a fala do professor Martins da nota de rodapé e colocar no mesmo estatuto do professor Hélio Santos. Porque a minha pergunta é que, no ano que vem, teremos eleições municipais, portanto, não na esfera nacional, e a questão de ouvir a vítima me parece que é central, porque no município não teremos condições de atuar nos campos que sejam no âmbito nacional. Então, a minha pergunta é para os dois: como é que a gente pode atuar no âmbito municipal, tendo como foco a vítima? Legal. André, última, e aí volta. André está lá no fundo. Bom dia. Alô, bom dia, meu nome é André, eu trabalho no Instituto Ibirapitanga, agradeço as intervenções. A minha pergunta tem a ver com, acho que uma observação que o Hélio abriu na fala dele, ao dizer que
ele ia abordar o tema não como problema, mas como parte da solução, né? E aí eu queria um pouco colocar uma questão que a gente, ao olhar o tema, né, quando fala da questão racial, a gente tenta olhar, a gente acaba traduzindo isso como a questão do negro, né? Então, o próprio Sérgio fala assim, não, esse é um tema que eu ando, né, com certo cuidado, mas dificilmente a gente se coloca, né, para pensar isso a partir também do que é o branco como raça, né, como uma raça também que foi construída por processos históricos, por dinâmicas políticas, deslocando ela de um referencial universal, né, que raça é só o outro, né? Então, a minha pergunta é, o quanto que trazer essa reflexão também para o branco como raça não ajudaria a enfrentar aquilo que o Hélio Santos chama de racismo inercial? Isso é só um comentário absolutamente intuitivo. Quando você fala branco como raça, me dá um arrepio. Porque aí vem a coisa do arianismo. Eu não estou refletindo, eu estou reagindo. Supremacismo branco me dá um arrepio. Hélio, volte antes que eu tenha que ouvir mais uma piada do presidente aqui. A primeira coisa que eu queria dizer é que a fala do Dr. Martins jamais será nota de rodapé, pelo contrário, ele, de uma maneira sintética, mais uma vez brilhante, foi onde tinha que tocar. A sua observação, Rinaldo, quando você fala que não acredita que alguém só nega porque é racismo. Eu quero dizer o seguinte, determinadas ações na sociedade brasileira, eu faço exercício de antropologia até na fila do aeroporto. Então, a ponte aérea é um lugar maravilhoso para você fazer. E eu já ouvi de empresário, assim, conversando, falando assim, dizendo bem assim, eu não vou pagar imposto para vagabundo ter filho. Muita gente tem consciência de para onde vai o imposto. Então, uma mulher terceirizada, que limpa a privada de uma instituição, e como ela faz hora extra, ela recebe cerca de R$1.000 por mês, todo o recurso dela ela gasta. Ela compra remédio, ela compra alimento, ela compra material escolar. Ali, no mínimo, 30%, R$300 são impostos. Ela paga. O que ela não sabe é que se aquilo vai ser recolhido, que é outra história, ela paga. Então, essa sonegação, na minha avaliação, tem a ver, em parte, porque eu sei quem vai ser beneficiado. Mais uma razão. Peraí, não tem repique, não tem repique. Mais uma razão. Você tem razão. Você, Rinaldo, foi perfeito. Aqui não, porque aqui tem uma plateia majoritariamente branca. Eu não discuto mais com um ativista negro política pública sem discutir antissonegação, porque realmente não tem recurso dentro dessa estrutura financeira que nós temos. Não tem recurso. Você está certo. Em relação ao Samuel, Samuel, foi em cima, porque esse não foi o único, mas esse foi o principal, porque o nosso Celso Furtado é uma pessoa pela qual eu tenho profundo respeito, admiração, né? Mas quando ele diz que não sabe a resposta e a ideia de ação afirmativa regional é dele, não é de outro, fala, não dá para tratar todas as regiões iguais. Isso mostra que, realmente, esta invisibilidade, se ela atingia pessoas com perfil intelectual de Celso Furtado, você imagine com outros menos votados. Você tem razão. A questão da educação é outro. A Irene, eu gostei, Irene. Cadê a Irene, a diplomata? Irene, eu faço parte de um conselho global, que é o SCORE, Solidarity Council on Racial Equity. É o Conselho de Solidariedade de Equidade Racial. Esse conselho ele é bancado pela Fundação Kellogg. A presidenta é uma mulher negra. E a minha proposta lá é o WBA, Worldwide Black Antenna, Antena Preta Mundial. Quer dizer, fazer com que os negros todos da diáspora, que são cerca de 200 milhões, possam fazer uma via de duas mãos com o continente africano, a fim de que eles possam fazer um atalho e ter um desenvolvimento maior. Os empresários americanos, que são muitos ricos, são empresários, estão, assim, muito afim. Eu acho que a gente tem que pensar também no aspecto acadêmico, mas você tem razão. Aliás, é estranho, numa época de globalização, Irene, que os negros ainda não tenham feito essa organização. Na época da FEA, tinham 4 a 5 alunos no doutorado, negros. Todos eram africanos.
eu era o único brasileiro. Todos eram nigerianos, eram angolanos, por conta de convênio. Então, eu acho que... Mas, no governo FHC, nós começamos a mexer nisso. E a decorrência, o Jorge Lamazieri, que era membro do grupo que eu coordenava, mais tarde, como diplomata, foi o primeiro diretor do Instituto Rio Branco a adotar cotas raciais. Ou seja, ele absorveu nos anos 90, mais adiante ele avançou. A Giselda. Giselda, essa pergunta, quando você pergunta o que fazer na Politécnica, eu lembro, nos anos 90, um grupo de doutorandos lá da FEA foi contratado para selecionar trainees na Poli. Quando nós entramos nas salas, não é do seu tempo, os meninos usavam cabelo escovinha. Eram todos iguais. Era uma tribo, parecia um cardume. Alguns tinham até namorado. Eles pertenciam aos mesmos clubes, alguns tinham namorado das mesmas meninas. Quer dizer, diversidade zero. Né? E o que levou o professor Ernest Hamburger a dizer o seguinte: por que é que o Brasil, naquela época nós tínhamos sido tricampeões do mundo, por que nós já fomos campeões do mundo 3 vezes e não tivemos uma indicação sequer para o Prêmio Nobel? E ele faz um exercício matemático e mostra que, na hora de recrutar para o futebol, recrutamos todos. Pode ser o Cacaca da classe média alta, mas pode ser o Ronaldo Fenômeno, que não esconde que passou fome na infância. Onde há o talento no futebol, você vai lá e investe. Nós não fazemos assim nas outras coisas. Né? Em relação à USP, é importante saber, a USP foi a primeira universidade, por fato de eu estar no governo da FHC, a primeira a abrir a discussão de cotas. Jacques Markovitch era o pró-reitor de cultura. Foi a primeira a abrir e a primeira a fechar, e só abriu mais recentemente. Quer dizer, a USP abriu... Havia várias pessoas, inclusive um jovem economista, que era secretário das Finanças aqui em São Paulo, chamado Celso Pita, que não era prefeito ainda, que era, aliás, radicalmente a favor das ações afirmativas. A USP retardou muito. Né? Tenho aqui a Giselda, né? Eu acho que eu estou faltando aqui, né? João Lindolfo. João Lindolfo, você falou dessa coisa da excelência. Né? É o caso do futebol, João. No mundo inteiro, você vai à Noruega ou vai ao Japão, há 2 áreas em que ninguém duvida da excelência brasileira, no futebol e na música. E ninguém aqui pense que, para jogar futebol, não é necessária inteligência. Você tem que ter senso de antecipação, velocidade de raciocínio, criatividade. Os nossos jogadores de futebol são gênios. Ronaldo Fenômeno vai para a Toca da Raposa com 17 anos, ficar 1 ano adquirindo Toca da Raposa é o centro de treinamento do Cruzeiro, para os menos versados. Raposa, Toca, você é cruzeirense? Não, eu sou palmeirense, mas eu gosto de futebol. Então, a Toca da Raposa. Sabe o que significa ficar 1 ano lá se alimentando e fazendo exercício? É porque ele tinha passado fome na infância. Com 17 anos. O Ronaldo, com 19 anos, vai para a Holanda, fica lá 1 ano, depois vai para a Itália, depois para a Espanha. Com 25 anos, além do holandês, ele falava espanhol, falava italiano. Né? E quando eu vejo, o exemplo melhor do futebol é quando eu vejo o Thiago Silva, o mulato clássico, que foi cobrador de ônibus, que teve tuberculose, que mora num lugar horroroso depois da tela do trem, onde há muita violência. Zagueiro central da seleção brasileira e do PSG. PSG. Quando eu vi aquela sala luxuosa, ele como capitão. Capitão é aquele que fala em nome dos jogadores. Eu falo, esse garoto, que era cobrador de ônibus no Brasil, que tinha tudo para sucumbir ali com outros, está aqui em Paris, no clube mais sofisticado do mundo, dando entrevista em francês sobre o time. O que eu quero mostrar, João, é que o Brasil, na verdade, desperdiça talento. Porque para jogar futebol é necessário genialidade. E a questão das meninas, eu digo o seguinte, se nós temos 2 meninas, uma da classe média alta, que mora aqui na Rua Bela Sintra, uma pesquisa feita disse que o percentual de estudantes da USP, da Rua Bela Sintra, é maior do que toda a Zona Leste. Aí levou o Mário Covas a fazer a USP da Zona Leste. Uma única rua tinha mais estudantes os pianos do que toda uma região. Né? Então, o que eu digo é o seguinte, João, 2 meninas, uma da Zona Leste e outra aqui dos Jardins, ambas querem fazer um curso de arquitetura.
E elas tiveram oportunidades diferentes, e as duas têm 17 anos. Uma é filha de uma mãe solteira, com muitas meninas. Eu digo o seguinte, infeliz do país que não pode aproveitar o talento das duas. Essa é a ideia, porque você não pode realmente desperdiçar talentos. Quem mais aqui que eu faltei? A Tainá da... Bom, você não fez pergunta para mim, Tainá. O André. Não, tá certo. O professor vai responder. A Mari, ainda bem que você não fez para mim. Agora, a Tainá, a Marilena, você tem razão, Marilena, essa coisa do outro, que leva um pouco à observação do André. Quer dizer, o brasileiro branco, ele não observa privilégio e vantagem que ele tem porque está no piloto automático. Só para você ter uma ideia, Marilena, o homem branco baiano, a renda dele só perde para o homem branco de Brasília. Os brancos baianos têm uma renda superior ao branco de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, dada aquele volume muito grande de negros. Ou seja, ser branco em Salvador é uma vantagem. É uma vantagem em termos de renda. É a segunda renda do Brasil, é o homem branco de Salvador. Né? Só perde para Brasília. Então, você tem razão. Essa observação. E você fala também, né, Marilena, da questão local. É isso mesmo. Nós temos que pensar em políticas com foco local, realmente, porque eu apresentei no governo Fernando Haddad as políticas afirmativas localizadas, em que você seleciona os bairros problemáticos e você invade esses bairros com política, não com a polícia, e você consegue avanços importantes. Eu acho que é isso só. Né? Então, eu não vou responder a você. Vou, Tainá. Sobre a raça branca, ficou por tua conta aqui. Então, eu começo pela raça branca e vou de trás para frente. Né? Olha, no Brasil, de fato, não há raça branca. São Paulo é um laboratório para ver isso. Você vai à Vila Zelina, que é um bairro que tem grande concentração de lituanos e russos, eles não se entendem, eles não se dão. Tem preconceito de brancos de uma origem com brancos de outra origem. Você vai à Moca de italianos, existe uma igreja para os calabreses e uma outra igreja para os napolitanos, e eles também não se entendem. E evitam casamentos mistos. Quer dizer... Para não falar da sinagoga. Exatamente, exatamente. Então, essa coisa de branco é muito esquisita. Enfim, tem que ser vista crítica. Mas os negros são todos iguais? Eles também não vêm de etnias, povos diferentes? Como é que é? Os negros também não vêm de etnias, povos diferentes? Tem, exatamente isso. Exatamente. Então, a diversidade abrange todo mundo. Não dá para ficar demarcando de maneira rígida brancos, negros e pardos. Né? Abrange todos. Há uma mistura que não é mistura só biológica, ou não necessariamente biológica, é uma mistura cultural. Né? Todos aqui falam português com sotaque em Angatu. Todos. Né? Bom, isso é uma mestiçagem cultural. Né? Então, eu acho que seria bom levar em conta essa coisa de brancos e brancos como uma premissa para poder discutir as outras diferenças, que são muitas e grandes. Aqui em São Paulo, havia, no século XVIII e foi até o século XIX, 3 igrejas de estrutura racial. Uma, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, sim, que ainda existe ali no Largo do Paissandu. Existia a Igreja de Nossa Senhora dos Homens Pardos, que eram os índios, ainda era assim. E a Igreja de Nossa Senhora dos Homens Brancos. Na Igreja de Nossa Senhora dos Homens Pretos, houve, num certo momento, aí pela época da abolição da escravatura, um fuzuê enorme, porque os bantu se achavam no direito de eleger o rei do Rosário.
Ele alegava razões de linhagem. E os outros grupos, que eram outras etnias, achavam que não, tinha que ser uma coisa mais democrática. Então, há essas questões presentes aí. Sobre a questão da África, é um comentário, não é nem nota de rodapé, é só um comentário pessoal. Eu fiquei 12 anos na junta de curadores do Fundo Voluntário da ONU contra as formas contemporâneas de escravidão, que funciona em Genebra, junto ao Alto Comissariado de Direitos Humanos. O primeiro caso que me coube examinar vinha do Camerun. Era um caso de rapto de crianças cameruneses por bantus do Congo, para usar na guerra. Pretos e pretos. E não eram, havia um problema sério entre eles. Há um problema outro, no caso da África, é que o islamismo vem subindo pelo Rio Nilo, e está lá no centro da África, e muitos negros convertidos ao islamismo. O último caso que eu examinei era um caso vindo do Níger, uma moça que alegava escravidão porque ela era a 5ª esposa de um muçulmano. 4 pode, mas a 5ª é considerada escravo. Bom, como é que eles conseguem administrar isso, eu também não tenho ideia. Não deve ser muito complicado cuidar de uma casa com 5 esposas. O Níger reconheceu muito tardiamente que havia escravidão nisso, isso faz parte da lei islâmica, e recebeu a denúncia desse caso, dessa moça, que eu conheci, porque ela foi levada a Genebra por uma ONG, e ele teve que, o marido teve que indenizá-la. E a indenização foi enorme, assim, não sei quantos milhões de não sei o que traduzido não atendia a necessidade básica que ela tinha de sobreviver. Aí ela vai às Nações Unidas pedir uma justa recompensa. Ela queria 5 vacas. Bom, 5 vacas em Genebra, e o presidente, um paquistanês que presidia a Comissão de Direitos Humanos, vira para mim, que era da comissão, e disse: o senhor providencie. Mas como é que eu vou providenciar 5 vacas em Genebra? Não eram vagas. Vacas bovinas, para mandar para o centro da África. Bom, eu entrei em pânico, porque eu não tinha dinheiro nem para mandar uma cabrita. Bom, aí apareceu uma ONG lá que estava de prontidão para essas coisas. Não, nós vamos resolver isso. Então, há uma questão tradicional. Foram os árabes que introduziram a escravidão, a captura de escravos na África. Tem todo um conjunto de estudos sobre isso, né? Criaram um sistema de escravização das pessoas. Sobre as eleições do ano que vem, eu também estou muito curioso em relação a essas eleições, porque eu acho que essa situação anômala que está aí vai ter alguma resposta na eleição municipal. A questão da vítima, no caso do ABC em particular, é bastante complicado, porque a proporção de negros é muito pequena. Muita gente de fora. Depende da mobilização da população, dela se descobrir como personagem de uma causa que tem que ser levada para o processo eleitoral, né? Não tem acontecido isso é verdade. E em outros lugares também não. Sim, é questão de ver o que pode acontecer. A questão da pós-graduação na Poli, vale a pena verificar que programas eles têm nessa área. Há uma... É importante ver que programas eles têm nessa área de acesso à pós-graduação por pessoas, por exemplo, por negros, ou populações indígenas, né? O cursinho da Poli tem uma tradição importante de favorecimento e de apoio aos estudantes, em geral, graduação e pós-graduação. Acho que vale a pena conversar com eles. Eles têm o melhor cursinho de Grêmio Estudantil de São Paulo, com grande êxito no ingresso na universidade. E uma notinha que eu não queria deixar passar. Eu fiz parte do Conselho Universitário representando a FAPESP na Unesp e na Unicamp. E na Unesp houve uma pressão muito grande do pessoal ligado ao Frei Davi, se não me engano, no sentido de aceitar o regime de cotas.
E a universidade demonstrou uma grande prontidão nesse sentido e aceitou o regime de cotas. Num dos anos que eu estava lá, um problema que surgiu foi o seguinte: alunos negros que ingressaram pelo regime de cotas tiveram melhores notas do que alunos do regime comum. Se eles tivessem entrado pelo regime comum, eles estariam lá tranquilamente pelo regime de cotas. Provavelmente é uma estratégia para forçar a situação e definir que, olha, tem negro que consegue ter melhor desempenho que a média dos estudantes. Nós ainda não sabemos muito sobre o desempenho dos estudantes que têm ingressado no regime de cotas, pelo regime de cotas nas várias universidades. Informalmente, as informações são de que eles têm tido excelente desempenho, que, portanto, a barreira do vestibular não é uma barreira justa, porque está excluindo gente muito capaz que poderia ingressar na universidade tranquilamente. Tem alguma coisa errada. Nós não sabemos o que é. Esse é o problema. Mas tem alguma coisa errada na proposta do vestibular. Acho que é isso. Então, presidente, Não, eu quero só agradecer aos dois aqui, ao Hélio e ao Martins. O Hélio sabe quando nós tentamos, quando eu tinha alguma ação política partidária, no antigo MDB, nós tentamos colocar em prática aquilo que nós pensávamos. Era preciso ter uma representação negra mais forte. Foi quando eu conheci o Hélio. Tentamos aí fazer... Eu forçava muito a barra para ter candidatos a vereador em toda parte para poder eleger um deputado. Eu acho que essa questão que aqui foi aventada, diz respeito ao racismo e ao racismo contra negro, etc., etc., o Hélio defendeu muito bem, que é uma questão nacional, do desenvolvimento, e é verdade, abrange vários setores. Durante muitos anos eu examinava na USP o vestibular. E no vestibular tinha sempre prova de francês e inglês. É uma maldade, porque o rapazinho chegava ali, a moça, lê alto. Então já não sabe ler alto, lê Racine, vai ler nada, não sabe. Né? Interpreta, não interpreta. É uma barreira de classe. Né? O Brasil tem muito preconceito, e não é só de raça, é de classe também, que se misturam. Né? E é preciso que se entenda esse processo e entender que depende de forma de comportamento, e é preciso dizer alguma exemplaridade também. Eu me recordo que uma vez eu estava em campanha no ABC, ao lado do Mário Covas. E o Mário Covas disse que eu tinha o pé na cozinha. Isso saiu no jornal todo como frase minha. Eu gostei, porque eu acho que é importante você assumir que importa que tenha pé na cozinha. Vamos em frente. E passei a dizer que era meu, não foi na hora, naquele momento. Eu estava como repórter nessa situação. Eu me lembro exatamente disso. Mário Covas atrás do senhor. Ele tem um pé na cozinha. Ele que é uma frase típica da minha cidade de Santos. Aí o senhor só falou assim, Aí saiu como presidente e falou que tem um pé. Mas eu nunca desmenti, porque eu achei muito importante. Mas que obviamente tem uma conotação, digamos, não é neutra a frase. A frase tem uma conotação negativa, pejorativa. Tem uma conotação pejorativa. Bom, como eu tinha estudado muito a questão racial, por causa do Florestan, do Bastide, que eu fui assistente dos dois, trabalhei com os dois, nós trabalhamos e tal, eu achei que era até importante dizer isso. E quando eu fui assumindo posições aqui de certo relevo do Brasil, eu incorporei o que eu podia, no sentido de dizer, olha, a sociedade aqui é diversa, e é bom que ela seja diversa, e nós temos que combater as formas, pelo menos as organizadas, de rejeição do outro. Tem que aceitar a diferença como uma qualidade, como uma situação que a gente tem que tirar proveito dessa diferenciação. Bom, e isso é complicado, porque isso depende também, não basta você fazer um discurso ou escrever uma lei, é comportamento, né? E que é difícil, e é difícil. Eu vejo no meu caso, é bastante difícil. Vou contar uma coisa que não tem nada a ver diretamente com a questão racial. Ocuparam uma vez o MST umas terras perto da uma fazenda que eu tinha. Então, o que eu resolvi ir lá para ver? Eu chamei um ajudante, um motorista, que era um oficial, na verdade. Vamos nós dois sozinhos. Se tinha uma saída para que ninguém me visse, eu fui. Cheguei lá, acampamento, MST, bandeirinha, não sei o quê. Bom,
no começo não me reconheceram, porque presidente da República em exercício. Fica chato, não reconhece. Não tem como e tal. Houve um zum. Eu digo, eu quero ver, eu quero ir onde vocês moram. Então, fui numa casa lá, na beira de um rio, uma barraca, entrei lá, a moça ofereceu café, veio o marido era marceneiro, não sei o quê. Não, quando eu saí, já tinham percebido que eu era presidente da República. Ele disse, bom, faz o seguinte, na próxima vez, eu não quero que vocês ocupem minha terra, não, eu quero que vocês vão tomar café comigo lá. Bom, mas você tem que ter a vivência. E a vítima é que sabe. Esse que é o que está dito aqui e redito. E é verdade isso. E é muito difícil você se colocar na pele da vítima. Mesmo que você possa verbalmente dizer, como presidente eu pude fazer em várias ocasiões, outra coisa é na vida concreta. É muito difícil você se comportar de uma maneira que a pessoa abra o jogo, conversa. Porque a desigualdade é muito grande, mesmo que você não queira, mesmo que você faça todos os seus gestos de igualdade, a diferença entre nós é muito grande, é muito marcada. Isso aqui é uma sociedade cheia de hierarquias, sempre foi cheia de hierarquias. Você pode fazer força para quebrar, você tem que aprender. Meu pai era general e deputado, a uma certa altura. Um dia ele veio e não guiava carro. Tomou um táxi, o táxi começou a rodar, ele mandou parar o táxi, o motorista mandou prender meu pai. O cara o senhor prendeu, foi para a delegacia. Meu pai não declarou que era general nem deputado. São pequenas coisas assim que a gente tem que aprender com o outro, com os outros. De ter, é difícil, você tem que quebrar você mesmo para poder chegar a entender. De modo que eu acho que essas discussões aqui são muito úteis, porque, no fundo, nós estamos pensando sobre nós próprios. O que é que nós somos, como é que nós agimos no cotidiano. E a dificuldade é imensa de você ter uma relação de igualdade quando tudo é desigual. Não é? Tudo é desigual. Mesmo em coisas banais. Aqui, por exemplo, nós recebemos muitos estudantes de curso secundário, escola profissional, não sei o que e tal. A primeira coisa que eu digo a eles é o seguinte, me chame de você, porque se você me chamar de outra maneira, você não sabe a flexão verbal. É melhor chamar de você. Mas não é por causa da flexão verbal, é para quebrar a barreira. Quebra. Mas você tem que forçar a quebrar a barreira, porque ela automaticamente não quebra. Tem uma pessoa onde eu moro, que até hoje eu tento chegar, não consigo, porque ela não permite. Não é que ela não permite por maldade, é que sei lá o que é. Tantos anos foi tratada como lixo, você chega perto, ela diz, o que será? O que ele quer de mim? Não quero nada. Quero simplesmente que ela perceba que somos seres humanos. No fundo é isso. E é muito difícil ser humano, simplesmente, não ser status. Né? Então, eu acho que vocês têm razão no que disseram aqui. Isso, no fundo, é uma questão nossa, nacional. Né? Eu sei que não é só. É diferente nos Estados Unidos daqui. Né? Nós disfarçamos muito mais a nossa escala de hierarquias aqui do que lá. Mas, por isso mesmo, aqui é mais difícil você galgar posições, porque é um jogo meio fingido, que somos iguais sem ser. Né? Nos Estados Unidos é mais aberto. Somos desiguais, aí tem que lutar, tem que conseguir. Aqui era mais disfarçado, agora está sendo mais aberto. Por fim, na questão de cotas. Bom, eu sempre fui partidário da cota. E eu nunca vi nenhum estudo objetivo sobre os dois grupos, os que entram pela cota e os que não entram. Tem estudos interessantes, desculpe interromper, presidente, estudos interessantes do professor Naércio Menezes, que mostram justamente isso, que os que entram por cotas rapidamente atingem... O que eu ia dizer que sobem, porque você conhece, ele vem aqui muito, Medina. O Medina pega o pessoal da medicina, que é uma área difícil, e pega os alunos de cota para dar complementação e diz que depois ninguém nem sabe se veio da cota ou não veio da cota. Vem do talento, né? Então, é importante dar canais de acesso. No caso do Itamaraty, que aqui foi mencionada a questão da África, mas no caso do Itamaraty, nós fizemos uma tentativa de abrir o curso do Rio Branco. Quando chega a uma certa altura, dar mesmas condições mais formais de igualdade, para que preste o concurso. E depois aí entra no concurso. Não sei como será hoje, se continua sendo assim. Mas é preciso evitar justamente a discriminação. Entra pelo concurso, mas ele tem um subsídio, um reforço de bolsa para se treinar melhor e tal. E a questão de bolsa é a mesma coisa. Por que nós temos bolsa para a educação? Obrigar a pessoa a ir para a escola. Não é bolsa para dar
uma compensação financeira só, é para dar uma motivação para poder se preparar. No fundo é isso, né? E é difícil, mas se tem resultado. Eu só queria cumprimentá-los e que foi, para mim, uma manhã muito prazerosa de escutar as experiências de vocês e como as coisas mudaram. Porque no tempo que eu era estudante, que eu trabalhava com o Bastide, o G. Bastide, que eu fui lá para o Sul, fazer pesquisas e tal, uma vez uma coisa me chocou muito. Primeiro eu descobri uma publicação chamada Floresta Aurora, que era de negros, da época da escravidão ainda. Eu tenho as cópias até hoje da publicaçãozinha. Mas o que me chocou não foi isso. Havia um clube chamado Marcílio Dias. Era um clube de náutico, porque havia muito preconceito ligado à água. Razão provavelmente freudiana, não sei qual é. Né? Mas para poder remar, o remo era muito privilegiado. Negro não, só branco. Mas o que me chamou muita atenção, tinha uma moça professora bonita, que era desse Clube Floresta Aurora, tinha o mesmo nome. E ela me disse, pois é, veja como é as coisas. Eu sou mais educada que todos daqui, mas eu vou ter que casar com um deles, porque os educados não casam comigo. Enfim, o cotidiano é assim. Né? E melhora ser educada, mas não resolve, se não houver, ao mesmo tempo, um esforço de equalização e dar oportunidades realmente mais iguais, porque, como disse o Martins, tem talento em quantidade, e nós estamos desperdiçando energia, desperdiçando talento. E isso é preciso chamar a atenção, que não é do interesse do negro ou da mulher, é do interesse nosso, coletivo, de que todos tenham uma possibilidade de avançar. Muito obrigado pela lição que eu recebi hoje aqui. Bem, só me resta encerrar dizendo que eu acho que, além de interessante, para mim, acho que fez bem para todo mundo. Nós estamos vivendo uma atmosfera de tamanho preconceito, tamanho desrespeito, tamanha boçalidade, que tem um ambiente em que a gente possa conversar sobre nós mesmos, sobre as nossas dificuldades, numa perspectiva, digamos, aberta. Acho que mal não faz. Obrigado a todos e a todas. Um abraço.